Olá, Leandro. Olá, pessoal. Bom, então hoje a gente começa a playlist do Leandro e a gente vai começar com um texto, com um vídeo de leitura interpretada. Na leitura interpretada eu não vou ler a parte em inglês, então o foco não é a pronúncia, é o significado. E eu quero que a gente leia isso durante a aula e eu corrijo a sua pronúncia durante a aula, mas aí eu quero que você venha aqui depois para lembrar das palavras todas, para você rever a interpretação, para que depois você possa continuar a ler sozinho. Esse texto aqui eu quero que você leia quantas vezes você puder e cada vez que você lê vai melhorar, você vai ter mais retenção de vocabulário. Essa é a ideia. Para quem não é o Leandro, para quem não é meu aluno, até pensei em fazer uma playlist e reunir nessa playlist todas as leituras interpretadas. O problema é que a fluidez da leitura vai ser diferente de acordo com cada aluno. Então, é que agora o conteúdo está muito ralo. Eu tenho um monte de playlist com 1 ou 2 vídeos em cada uma, mas eu estou tentando me disciplinar e a ideia aqui é pensando a longo prazo. A ideia é que você tenha uma playlist com a qual você se identifique e que dentro dela você tenha muito conteúdo que tenha a sua cara. Né? Até para quem está começando, vai galgar assim, algumas playlists. No fim, eu acho que vai ficar legal. Tá? É, Leandro, eu vou fazer uma interpretação bem rápida, então esteja preparado aí para voltar na parte que você se enrolar. Se de repente você perdeu alguma coisa, volte e assista quantas vezes for preciso. Você vai ver que a segunda vez que você assistir o vídeo já vai ficar bem mais fácil, já vai ficar bem mais. Você vai conseguir associar a palavra ao significado mais fácil, ok? Para todos os vídeos posteriores de leitura interpretada, eu quero dizer para vocês que eu não sou a Nayade Rufino, eu não sou a Ana Ribeiro, eu não sou tradutor profissional. Então, o meu objetivo aqui não vai ser encontrar a palavra exata, a melhor palavra. É só passar o significado para que você entenda o que está acontecendo e que eu também não vou respeitar sempre a ordem das coisas. Às vezes vai estar embaralhado, eu vou deixar embaralhado porque eu quero dar fluidez à leitura, ok? Vamos lá então. Dica de leitura interpretada quando vocês precisarem fazer. Nome de pessoa difícil é sempre João e Maria. E nome de cidade difícil é sempre Pindamonhangaba. Não, mas demora muito para falar. Sempre Piracicaba. Coloque essa cidade aí e vai embora, que você vai entender o que o texto está querendo te dizer. Ok? Eu não vou ficar falando aqui Kim Jong-un. É Quindinho o nome do cara. Então vamos começar. O Trump ele cansa. O que acontece quando você coloca um monte de arma atômica na mão de 2 crianças de quinta série, um mais mimado que o outro e um mais carente de autoafirmação que o outro? É isso aqui, ó. O Trump cancela a reunião que ele tinha na Coreia do Norte, citando tremenda ira, raiva e aberta hostilidade. Muito bem. O presidente Trump ele cancelou a Summit. Summit é uma cúpula, uma reunião importante nuclear agendada com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong, na quinta-feira, citando tremenda ira, raiva e aberta hostilidade demonstrados pelo Kim Jong em declarações recentes. Numa carta ao Kim, o Trump descreveu essa decisão de dar fim às negociações na reunião em Singapura no dia 12 de junho, porque é dia dos namorados e ele ainda não foi pedido em namoro, como um momento triste na história. Os 2 países estavam trabalhando por semanas em direção a Tower, em direção à primeira cúpula já existente, né? A primeira cúpula da história, first ever, é a primeira da vida, of North Korean, de um líder coreano e de um presidente americano. Não foi dessa vez que a gente teve um casal. This is a tremendous setback. Esse é um tremendo revés para a Coreia do Norte. E, de fato, é um tremendo revés para o mundo inteiro. Trump falando do pedestal dele como se a América não fizesse parte do mundo. Trump disse na Casa Branca, horas depois que a carta dele foi publicada. Se e quando o Kim Jong escolher se engajar em ações e diálogo construtivos, eu estarei esperando. Adjetivo antes, construtivo vem antes de dialogue and actions, ok? O Trump disse que ele falou com o secretário de defesa, Jim, e seus aliados na região na quinta-feira e repetidamente indicou que as forças militares americanas estão prontas caso, né, na eventualidade da Coreia do Norte se engajar em qualquer ato tolo ou imprudente. A gente está acostumado a ver should na hora de se meter na vida dos outros, né? Na hora de dar pitaco na vida dos outros. You should stop smoking, you should sleep better, you should, né? Mas o should ele também é usado em casos muito raros quando você quer falar
em caso de, na eventualidade de. Então, assim, caso você tenha qualquer problema, se eu quiser ser muito formal, eu vou falar: should you have any problems, you can call me. Ok? Por que você não precisa se desesperar para usar isso? Porque você pode simplesmente substituir por um if. Se você colocar um if aqui, está resolvido. If North Korea engages in any foolish act. Mas numa escrita mais rebuscada, você coloca o should e ele fica bonito. The prospect of a summit, a mera expectativa de uma reunião, tinha significativamente aliviado as tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, que só tinha aumentado no ano passado. Easy com Y no final significa fácil, easy com E no final significa aliviar. Não tem quando você come uma feijoada, you ease your belt. Você alivia, facilita. Ao mesmo tempo, o presidente pareceu deixar uma porta aberta para futuras conversas e, em um ponto, até mesmo sugeriu que a reunião marcada para o próximo mês ainda era uma possibilidade, ou seja, se ele tentar ficar de bem, talvez eu aceite. É possível que essa cúpula já existente possa tomar lugar. Quando algo toma lugar, algo acontece. Né? Quando uma reunião ou um show toma lugar, esse show acontece. Eu poderia simplesmente substituir esse take place por happen aqui. Or a summit at some later time. Ou então uma reunião em qualquer outra data posterior, disse o Trump. The likelihood, essa palavra é legal porque não tem nada a ver com gostar. Like é gostar, mas likely é provável, propenso. Se eu quiser dizer provavelmente ela vai ser promovida, eu posso falar she's likely to be promoted, ok? They are likely to kill each other. Eles estão propensos a, provavelmente eles vão matar um ou outro. Mentira. The likelihood, a probabilidade. Então, likely é provável, likelihood, probabilidade. A probabilidade de uma cúpula, de uma reunião, parecia se arrastar por semanas, mas o timing, não tem nem como traduzir isso, né? Mas o timing ainda era uma surpresa. Na terça-feira, o Trump disse que havia uma chance muito substancial, uma chance muito grande, de que isso não funcionaria. Workout é dar certo, é funcionar. Também é se exercitar, é tudo menos trabalhar na calçada, não é trabalhar fora, é workout. E sugeriu que essa reunião podia ser... Quanta piada ruim, meu Deus, que vergonha. Sugeriu que essa reunião ela poderia ser... delayed, atrasada. Na quarta-feira, ele disse que ele tomaria a decisão na semana seguinte e já na quinta de manhã, ele apareceu numa entrevista gravada no Fox News Channel. Fox News Channel é o Datena americano. É o programa do Datena. In which... talvez não. Mas é uns revoltadinhos. In which he said there was a good chance, no qual ele disse que havia uma grande chance de que esse summit com a Coreia do Norte tomaria lugar, aconteceria. Ok, mas o Trump ele moveu a agenda dele depois que a Coreia do Norte reagiu rispidamente a comentários feitos pelo vice-presidente Pence de que o Kim poderia acabar como o modelo libanês se ele não desistisse de suas armas químicas. E aí a gente chega num ponto em que eu não consigo acreditar que o Trump ele pode ter um vice-presidente mais burro do que ele. Então não entra na minha cabeça que o vice-presidente foi lá no meio de uma relação diplomática difícil de desarmamento falar que é bom que o cabeça de tigela lá jogue as armas dele no lixo mesmo, que senão ele vai acabar igual o Gaddafi. Na minha opinião, o Trump ele tem que pagar de pacifista, mas ele precisa de uma desculpa para que isso não aconteça, e aí isso foi a desculpa, o pretexto, né? Para esquentar a cabeça do outro lá e para que isso não acontecesse. Mas aí é teorias conspiratórias de Fausto, não levem isso muito a sério, estou falando sobre coisas que eu não sei e não teria nem como saber, mas aqui é uma coisa tão infantil que é difícil de acreditar. Quem é Gaddafi? Gaddafi é o ditador líbano que abriu mão de suas armas nucleares em troca de alívio de sanções em 2003 e que foi derrubado e morto por rebeldes 8 anos depois.
né? Então, assim, o Gaddafi ele é um péssimo exemplo, é um cara que se deu muito mal. Ele abriu mão do seu poderio nuclear, aí ele perdeu o poder de barganha, já que ele estava teoricamente desarmado. Posso estar falando besteira aqui, mas aí ele foi derrubado e foi assassinado. E aí vai o vice-presidente dos Estados Unidos e fala: é bom que o cabeça de tigela Kim Jong ali colabore, porque senão ele vai acabar igual o Gaddafi. O que a Coreia fez? Bom, Colin Pence Remarks. Chamando os comentários do vice-presidente Pence de ignorantes e estúpidos, o regime do Kim Jong ameaçou voltar atrás nas conversas que eles estavam propondo. Okay? O secretário de Estado Pompeo, que tinha viajado para Piracicaba coreana 2 vezes para encontrar com Kim Jong, disse ao Comitê do Senado que a Coreia do Norte não tinha se engajado com os Estados Unidos em seus esforços de planejar os detalhes para essa summit. E aí ele disse que os negociadores dos Estados Unidos eles estavam preparados para essas discussões, mas que eles não tinham retorno, não tinham feedback, não tinham resposta do governo do Kim. Nós não tínhamos recebido nenhuma resposta às nossas perguntas a eles, disse o Pompeo. A expectativa de um summit e de uma cúpula, de uma reunião, a primeira apareceu em março, quando tem que ir lá no final, né, para chegar aqui, quando o conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul, Xing Ling, conduziu uma diplomacia shuttle recíproca, que vai e volta, between Pyongyang and Washington, entre a Coreia e os Estados Unidos. Foi o Xing Ling aqui que disse para o Trump que os norte-coreanos eles iriam se encontrar com ele sem pré-condições, sem exigências. Uma coisa que o Trump agora sugere que pode não ter sido o caso. Nós fomos informados de que essa reunião tinha sido demandada, pedida pela Coreia do Norte. Mas para mim, isso é totalmente irrelevante, disse o Trump ao Kim. Eu estava realmente looking forward. Look sozinho é olhar, forward sozinho é adiante. Mas quando você olha adiante é porque você está ansioso por, você não vê a hora de. Eu não vi a hora de estar com você no Dia dos Namorados, mas não vai rolar. Tô magoado. Trump, a carta do Trump pareceu manter aberta a possibilidade de uma reunião posterior, dizendo ao Kim que para contatá-lo caso ele mude de ideia. Os falcões do Congresso imediatamente aplaudiram Trump, tá mais por ubu esses caras, a decisão do Trump de voltar atrás. A Coreia do Norte ela tem um longo histórico de demandar concessões, ou seja, de fazer exigências meramente para negociar, ou seja, os urubus aqui, eles acusam a Coreia do Norte de fazer exigências para começar a negociação, para começar a conversa, disse o senador Tom Algodão. Enquanto administrações passadas de both parties, de ambos os partidos, não, de ambas as partes, party é festa, mas party também é partido, e party também é parte num conflito de interesses. Então, de ambas as partes caíram nesse truque. Enquanto administrações passadas de ambas as partes caíram por esse truque, eu elogio o presidente por conseguir identificar a fraude que é o Kim Jong. Parabéns. Os democratas disseram que os democratas, a oposição, né, dizem que foram os próprios erros, os próprios missteps da administração do Trump que foram responsáveis pela ruptura, pelos burros darem água. A arte da diplomacia é muito mais difícil do que a arte da negociação. Fato. Disse o senador de Nova Jersey, Bob Esponja, o top democrata do Comitê de Relações Estrangeiras do Senado. Esse Bob, ele culpou a administração, a falta de preparo da administração. O que é lack? Lack é falta, carência. Now we lack gasoline in the gas stations. Agora a gente tá faltando gasolina no posto ali. And also question, e também questionou por que a Casa Branca fica constantemente citando o modelo da Líbia. Sim, tem nada que fica... Sabe o que vem à minha mente? O Trump procurando briga com o coreano e falando assim: ó, você tá vendo? No ano passado eu briguei com o cara ali, esfreguei a cara dele na calçada. Fica esperto, senão você vai acabar igual a ele. Não tem nada que falar desse modelo do Gaddafi.
Em sua carta, o Trump ele retornou a sua retórica de fogo e fúria que ele usou para tentar forçar a Coreia do Norte para a mesa no ano passado. Forçar para a mesa, forçar a negociação, forçar eles a entrarem em negociação. Vê se isso daqui não é uma redação de uma criança, de um menino mimado de quinta série. Ó, você fala sobre as suas sobre o seu poderio nuclear, mas o nosso, ele é tão massivo e tão poderoso que eu rezo a Deus para que nós nunca precisemos usá-lo. Meu, nem no joguinho que eu jogo aqui tem gente tão carente assim, né, de ficar falando do parece o cara que fica falando assim, a minha arma tá tete, ó, não vem procurar briga comigo não. Mas Mas a carta também agradeceu a Kim por liberar os reféns americanos que estavam sendo mantidos na Coreia do Norte 2 semanas atrás. Foi um belo gesto e foi muito apreciado, ele disse. Acabou. No próximo vídeo eu vou vir aqui e aí eu vou fazer a leitura em inglês da carta dele e aí a gente interpreta em aula. Pode ser? Vai assistindo aí quantas vezes você achar necessário. Tomara que seja interessante, tomara que você goste. E venha, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Vá até ele e leia o texto novamente depois. Espero que seja útil e até a próxima.